Olá, a paz do Senhor, estamos começando mais um programa, podcast O Testemunha, apresentação presbítero Valdo Souza, e aqui estamos novamente, é um privilégio enorme, uma alegria de poder estar compactando com os irmãos, dividindo esse espaço de tempo aqui através da rede do YouTube. Estamos ao vivo também no Facebook do nosso convidado, que já eu estarei apresentando ele para vocês. Mas em todo esse tempo aqui nós estávamos fazendo um ajuste e eu andava por aí, o pessoal falava: ô presbítero Valdo, e aquele podcast abençoado? Eu digo, estamos melhorando para trazer para vocês cada dia mais um conteúdo impactante, conteúdo que vem de encontro aos nossos telespectadores, aqueles que nos ouvem também, através de testemunho. Testemunho numa maneira de falar assim, das coisas grandes que Deus está realizando sobre a vida de homens e mulheres de Deus. Então sejam todos bem-vindos, participe conosco através do canal Vigília Vasos Escolhido no YouTube. Será um prazer, nós já estamos, cada vez que a gente faz esta programação aqui, está acrescentando o número de inscritos. Seja um também, participe conosco, se inscreva, para nós é motivo de bastante alegria. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar apresentando com vocês aqui uma literatura aqui, a qual foi passado para mim, que aqueles que participarem hoje, deixando lá um comentário no canal da Vigília Vasos Escolhido, vai estar recebendo na sua casa, daqui de toda a equipe, tá dando uma olhadinha aí? Samuel Procópio, grande homem de Deus, pregador também, o pregador e o púlpito, antes, durante e depois da pregação. Você que participa conosco, depois a gente vai fazer um sorteio, aquele sorteado, aquele que for fazendo comentário lá, vai participar e a gente vai entrar em contato com você e mandar para o seu endereço. Já vai ser benção, olha aí, agora nós também vamos compartilhar brindes com nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Então é bênção de Deus. Pois então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso amigo neste dia que está participando conosco. Já esteve aqui numa outra oportunidade, vocês vão lembrar do homem de Deus. Nós estávamos junto aqui com o testemunho do pastor Misael Nunes, estava ele também, grande homem de Deus. É um prazer enorme receber aqui conosco, pregador das multidões, pastor Cleito Simões, que nos dá o privilégio de estar aqui. Meu amigo, pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, pastor Valdo. Prazer estar aqui novamente. Quero cumprimentar esse povo lindo que vai estar assistindo essa live. Que você possa ser abençoado, edificado, através dessa poderosa live que estamos iniciando agora neste momento. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, apóstolo Canarinho, que nos acompanha nesse dia de hoje. E eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção de Deus, estar vindo aqui também um dia falar um pouco da sua história, do que Deus tem feito e que está fazendo na vida dele. Muito obrigado, meu amigo Valdo, pela oportunidade, viu? Na hora que o senhor quiser que a gente comece. Amém, olha ele. Ele vem na simplicidade, igual eu falei, eles chegaram aqui com um espírito de humildade, receberam o convite. O apóstolo Canarinho está ali, é homem de Deus também, lá da igreja Filadélfia, na cidade de Campina, no bairro DIC 5. Vai estar, sim, participando conosco desta programação, porque é igual eu falo para os nossos telespectadores. Nós somos pequenos, estamos começando, mas logo, logo a gente vai se ajustar, vai entrar no padrão de um grande podcast, porque, em primeiro lugar, a gente coloca Deus no centro de todas as coisas. E hoje nós vamos estar nesse bate-papo, nesse testemunho
do pastor. Esse pastor aqui é uma bênção de Deus. Está gravando ali também no Facebook, na página do pastor Cleito Simões. É homem de Deus, pregador itinerante, homem que eu tenho acompanhado o ministério dele, ele sempre está lá na vigília lá da Adebras, pastor Samuel Ferreira, e é um pregador itinerante. E hoje no nosso bate-papo, o testemunho a qual ele vai dar da maneira que Deus entrou na vida dele, porque outra hora a gente estava no mundo, até conhecia Deus, mas não andava com Deus, não tinha o privilégio de ser guiado por Deus, por ter vindo a transformação, né? Deus chama o homem, transforma, e hoje nós vamos conhecer um pouco, porque geralmente o pregador em si, ou o cantor, ele só sobe no púlpito, na maioria das vezes, para pregar a palavra. Poucas são as oportunidades que a gente tem de dar um testemunho no púlpito, até porque demora um pouco. Mas aqui nós vamos ter, em 45 minutos, até menos, o pastor Cleito Simões falando a respeito da obra que Deus fez. Pastor Cleito Simões, hoje na presença de Deus é totalmente diferente daquela vida anterior. Uma vida igual nós podemos trazer exemplo na Bíblia, homens de Deus, como a vida de Paulo, homens de Deus, podemos aqui dar um exemplo também de homens que outra hora, posso falar aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, mestre na lei judaica, que era Nicodemos, mas também teve um encontro com Jesus Cristo e transformou. Como que a gente pode e vamos nos surpreender, não com o pregador Cleito Simões, mas com o testemunho da conversão do pastor Cleito Simões. Como eu já havia falado, seja bem-vindo, é um privilégio estar aqui, o pastor fica à vontade e vamos para frente. Meu nobre amigo, pastor Valdo, com certeza o período do antes e o depois do homem com Deus. O Senhor Deus, ele é aquele que transforma. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que muitas pessoas, por inventar muitos testemunhos falsificados, acaba que prejudicando um pouco aqueles que têm um testemunho verídico com Deus, uma experiência com Deus. Mas nós louvamos a Deus porque ainda existem pessoas verdadeiras. E eu quase nem falo meu testemunho, porque nós usamos muito o ministério que Deus nos deu, que é o ministério da pregação. Porém, eu tenho um testemunho de vida que Deus me deu de experiência no período antes de me converter e após a conversão. Deus ainda vem fazendo uma transformação em nossa vida. Então fale para nós o antes aí. Amém. Fale para nós o antes. Meus pais, eles são ainda minha mãe, meu pai hoje é falecido, convertidos na igreja pentecostal Deus é Amor, há mais de 40 anos, eles fazem parte da igreja pentecostal Deus é Amor, até hoje ainda a minha mãe faz parte desse ministério, e desde berço evangélico então, minha mãe sempre me levando aos cultos, desde criança. Nós pegávamos um caminho muito longo, morávamos numa fazenda e pegávamos um caminho muito longo para ir até a igreja. Eu andava mais ou menos uns 6 quilômetros a pé para chegar até a igreja. Passava por um local muito escuro, um lugar muito sem casa, mata dos dois lados da rua de estrada ainda na época. Minha mãe me pegava pelas mãos e me levava para o culto na igreja Deus Amor, na cidade de Vinhedo, no bairro do Capela. Quando nós voltávamos do culto, minha mãe tinha até um pouco de medo, porque estava escuro, na época era muita violência, ainda quando era um lugar mais distante que isolado, isso causava um pouco de medo sobre ela. Nós vindo do culto, eu vi como se fosse um clarão muito forte que clareava
o caminho que nós estávamos seguindo. Um clarão bem claro, da cor de um ouro, como se um ouro brilhasse muito forte na nossa frente. Eu olhei para minha mãe e disse assim: olha, mãe, você está vendo? Quando ela olhou, foi como se fosse um barulho de uma janela que fechasse. Pá! Sim. E escureceu novamente. Era uma experiência que Deus estava dando só para mim naquele momento, estar vendo que Ele estava de olho em nós, mesmo nós indo para a igreja, passando por um local perigoso, escuro. Deus estava se agradando. Nasci num berço evangélico, pastor Valdo, apóstolo Canarinho. Porém, quando foi tomando uma certa idade, entrando na adolescência, já indo para os 13, 14 anos, comecei a conhecer o mundo. E os amigos, entre aspas, que diziam ser amigo, começaram a oferecer drogas. Nunca fui viciado em drogas, mas para mostrar que fumava um cigarro, de vez em quando usava um cigarro de maconha por beleza, para aparecer, acabei entrando e experimentava um aqui, outro ali, mas nunca fui viciado em drogas, nem cigarro, só mesmo para mostrar que fumava. E fui saindo, se afastando de Deus, se afastando da igreja, já não ia mais para a igreja. Os amigos começaram a aparecer mais, outros que eram traficantes na época, hoje eles fazem parte do PCC, tanto em Vinhedo, uns se mudaram para Campinas, outros estão presos e outros já desceram a sepultura. Entraram no mundo do tráfico. Começavam a me apresentar armas, e eu até por um período de tempo, com 15 para 16 anos de idade, no Capela, eu guardava tijolos de maconha para os traficantes. Era armas 38 que eu escondia para eles. E eles pegaram uma certa confiança em mim, que toda a responsabilidade do crime, eles contavam comigo nesse caminho. Porque a gente sempre, quando esteve no crime, andava pelo certo. E hoje nós pensamos e analisamos. Tantas pessoas que quando saem do crime vêm para a igreja, vêm para banalizar. Se no crime andava certo, quando vem para a casa de Deus, é aí que nós temos que andar mais certo ainda. Verdade. Porque o traficante, ele respeita Deus e o homem de Deus que está na palavra. Eles respeitam muito isso. Inclusive, muitos mandam mensagem: pastor, ora por nós, como o senhor ouviu o testemunho do pastor Misael. E eu, com essa idade de 15 para 16 anos, entrei no crime. E a minha mãe sempre orando para mim, apresentando eu, para que Deus mudasse meu coração novamente e eu retornasse à casa do Pai. E ela fez uma campanha na Igreja Deus Amor, na cidade de Campinas, aqui no centro de Campinas. Na época era o pastor da igreja, o pastor José Borges. Hoje ele dorme no Senhor. Minha mãe fez essa campanha e no período da campanha Deus usou esse pastor para falar com ela da seguinte maneira. E o pastor disse assim: tem uma pessoa aqui que você está orando para Deus salvar alguém da sua casa, para Deus restaurar, mudar alguém da sua casa. E hoje é o último dia dessa campanha. Essa pessoa está aqui. Você vê aqui em prova de um filho seu. Minha mãe levantou a mão chorando, foi no altar e ele apontou e disse assim para ela: é você mesmo, irmã. Conte daqui a 10 dias. E crente é curioso. Se o profeta falar conte daqui a 10 dias e passar os 10 dias não acontecer nada, logo vai dizer que o profeta estava na carne. Mas esse homem tinha uma vida com Deus. E crente é curioso, conta. Minha mãe contou no primeiro dia, 2 dias, e eu lá ainda envolvido no crime, envolvido com drogas, escondendo, era tijolo de maconha. Na mata que eu escondia tijolos de maconha dentro de uma lata de tinta, cavava um buraco na terra, escondia a droga debaixo. Eu nunca sabia que um dia eu estaria orando nessa mata, que era um monte que hoje a gente ora em Vinhedo. O monte que eu escondia a droga é o monte que hoje eu oro há mais de 15 anos. Não esperava isso.
mas Deus nos leva no lugar que nós fomos humilhados pelo diabo para nós sermos exaltados por Deus novamente. E a minha mãe contando, e nesse dia que ela está contando, no termo já eram 9 dias, que ela contava que Deus disse que 10 dias, ela estava com ansiedade de ver Deus salvar minha vida. Estava curiosa. Sim. No 9º dia, eu mais um amigo chamados, eles eram conhecidos como irmãos Peleleu, porque a maioria dos pessoal tinham medo dele, porque eles eram briguentos na época, eram bem envolvidos também. E esse rapaz bateu, esse amigo meu chamado Peleleu, bateu num rapaz num bar, antes de nós subir para um baile funk, que iria acontecer no bairro do Capela. Ele bateu no rapaz, esse rapaz com uma influência muito grande que a sua mãe tinha aqui em Campinas, disse, um rapaz assim, me bateu aqui, tem como você vir aqui? Ligou para sua mãe. Rapidamente essa mulher pegou um carro, um Uno da cor vermelha, com mais 4 elementos dentro deste Uno, se armou com uma 380 e foi vasculhar o bairro do Capela procurar esse rapaz, amigo meu. E onde o Cleito estava? Eu estava no 9º dia, num baile funk, juntamente com esse meu amigo. Essa mulher entrou no baile funk lotado, uma multidão imensa, a rua havia fechado, as dançarinas todas dançando naquele baile funk, naquele palco, Pastor Valdo. Ela deu um tiro para cima. Meu Deus. Quando ela tirou para cima, eu ouvi o barulho da arma disparando. Eu ouvi, mas eu achei que era um barulho normal. A multidão foi abrindo o caminho, e quando a multidão ia abrindo o caminho, ela veio na direção do meu amigo que estava na minha frente. Sim. Por causa do som do funk, das dançarinas dançando, do som do funk tocando, ele não ouviu o barulho e nem viu que a multidão estava abrindo, por causa que essa mulher estava com a arma na mão. Eu atrás desse meu amigo, ele na minha frente dançando. Ela puxou a arma na direção dele e descarregou essa 380. Todos aqui sabem que a arma 380, ela quebra osso, atravessa o corpo. Quando ela puxa a arma e dispara sobre ele vários tiros, ele é alvejado. Sim. As balas atravessaram o corpo dele. Só que eu atrás, isso já estava quase dando meia-noite, os tiros atravessaram ele, mas nenhuma bala pegou em mim. Meu Deus. Nenhum tiro pegou em mim. Quando virou a noite, meia-noite para 1h da manhã, já era o 10º dia que Deus disse na boca do profeta que 10 dias iria salvar alguém da casa da minha mãe. Eu fui embora na madrugada, meu amigo estava morto. Quando foi 9h da manhã, um pastor bateu na casa da minha mãe, na porta da casa dela, um pastor da Deus e Amor, tocado e movido pelo Espírito de Deus. Ele disse assim: irmã Solange, Deus me trouxe aqui até a tua casa para me orar por você e pelo teu filho. Aquele pastor começou a orar, começou a pregar. O Cleito, que era um machão, se achava o bandidão, queria ser considerado pelo tráfico, caiu em lágrimas, chorando perante uma palavra que um simples homem, um homem simples, que mal sabia falar direito, Sim. mas quando abriu a sua boca, com a unção de Deus que ele tinha na vida dele, o Cleito se desmanchou e caiu em prantos, e ele disse: você quer se entregar para Jesus hoje? Eu levantei minhas mãos chorando e disse: eu quero me entregar para Jesus. A partir desse momento, Deus começou a fazer uma obra de regeneração sobre a minha vida, mas houve um processo muito grande ainda. Sim. Os amigos não aceitavam eu estar vindo para a igreja. Quando eu estava no mundo, fazendo a vontade do diabo, eu tinha um apelido. Sim. E eles me chamavam de lá o Cleito Maconha, porque eu passava maconha, escondia maconha. Sim. Lá o Cleito Maconha. Quando eu comecei a vir para a igreja, os amigos jogavam fumaça na minha cara e diziam: eu sei que você está com vontade, isso aí é coisa momentânea, logo que você volta. Eu batia a mão assim
na mesa e disse assim, em nome de Jesus, nunca mais eu coloco maconha e nem cigarro na minha boca, porque Jesus me libertou. Aí estou eu um dia na porta da Igreja de Deus Amor, novo convertido, um mês de convertido. Passou o traficante lá na frente da porta da igreja e eu achei que ele ia gritar, ô Cleiton Maconha, mas ele gritou assim, ô pastor. Eu olhei para trás assim e disse, tudo na paz? Disse, pastor Cleiton, ora por mim. Aí eu entendi, quando nós estávamos no mundo, nós éramos cavalo do diabo. Verdade. E sendo o cavalo do diabo, o diabo nos apelidava. Só que Deus, quando Ele nos chama, Ele tira o apelido. E diz, você tem um nome, você tem uma identidade. Deus, Ele nos chama pelo nome. O diabo nos chama pelo apelido. Eita, é muito forte isso, pastor Valdo. Deus, Ele nunca vai te chamar pelo seu apelido. Ele sempre vai te chamar pelo nome. Ele disse, Zaqueu, desce tu, porém, depressa, porque hoje, não é amanhã nem depois, hoje me convém pousar na tua casa. Eita glória, olha aí. Ele disse, Ezequiel, coloca-te de pé, chamou Ezequiel pelo nome, porque hoje eu falarei contigo. Ele disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei conhecer as minhas obras. Quando ele chama pelo o nome. Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, Adão, aonde tu estás? É forte. Adão no pecado estava escondido. Sim. O Cleiton no pecado estava escondido. Mas quando Deus me chamou, Ele chamou, Cleiton, agora você faz parte do meu projeto. Agora eu te quero para mim. Agora eu te abraço, te dou um banho com meu sangue e começo a cada dia uma obra de regeneração sobre a tua vida. Mas o processo continuou, pastor Valdo. Sim. Foi tudo muito lindo, eu chorei, me entreguei para Jesus, comecei a renunciar ao pecado, mas eu precisava de algo para continuar, que me desse força. Precisava de um amigo, além de Deus, alguém que nos consola, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu comecei, pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Como é que eu faço para me receber o Espírito Santo? Eu vi os jovens, né, subir. Ele disse, pastor, Cleiton, eu tenho que subir no monte. Vamos para a vigília, vamos para o monte orar. Fazer uma campanha de 21 sexta-feira que você vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu subi monte, 21 sexta-feira, pastor. Isso aqui que eu vou falar, tem pessoas que não acreditam, sua fé é tão pequena que você não acredita nos mistérios de Deus, mas eu acredito até hoje, porque eu vi de uma época que as coisas se resolviam com oração. Hoje as pessoas querem resolver na rede social, outras querem resolver desabafando no Facebook, fazendo grupos fechados de WhatsApp, alfinetando um, usando o microfone para alfinetar outro. Mas eu aprendi que tem coisas que a maioria delas se resolve na oração. E o pastor disse, vamos orar, o pastor André da Deus é Amor. Eles, vamos orar, vamos subir o monte, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. E eu fiz 21 sexta-feira no monte, e tinha dia que estava chovendo. Antes de nós subir para o monte em Valinhos, que era o chamado Monte das Pedras, sim, nós orávamos na casa do pastor. Para subir o monte, era mais ou menos 1 hora para chegar no monte, da casa do pastor até o monte. Chuva, caindo água. Nós orávamos, quando nós chegávamos lá em cima, antes de orar, no local que a gente ia orar, o monte estava todo aceso. Aí alguém diz, é por causa do calor humano, mas não tinha ninguém lá. Por que por causa do calor humano? Se não tinha ninguém lá, como é que estava aceso? Alguém explica isso? Alguém explica isso? E eu olhei um tronco, pastor Valdo, um tronco grosso, estava molhado. Mas esse tronco ele pegava fogo, estava aceso. E eu entendia que isso é a fé. A fé, ela não é só o presente, mas ela te leva para um futuro, quando você acredita. Abraão não andava por vista, Abraão andava por fé. E eu fiz 21 sexta-feira no monte,
para ser batizado pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, pastor Valdo? Eu não fui batizado com o Espírito Santo no Olha monte. aí, segura um pouquinho, pastor Cleiton. Não perca o foco, ele não vai sair aonde ele parou. Mas aqui estamos ao vivo no Facebook do pastor Cleiton Simões. Tem muita gente aqui, pastor Cleiton Simões. O senhor está de longe, sua câmera está filmando ali, mas eu tenho aqui acompanhando. Muita gente aqui, dando boa tarde, a paz do Senhor, pastor Cleiton. Umas irmãs aqui abençoadas, tem homem de Deus também, todos saudando o Senhor. Glória a dando Deus. Parabéns pelo esse programa que o senhor está participando, justamente podcast O Testemunho. E eu vou aproveitar a rede social do senhor também para convidar esse Pode povo convidar o pessoal que para está... participar conosco. Lá no YouTube nós lançamos na terça-feira essa programação, está saindo em primeira mão no Facebook do pastor Cleiton Simões. Você pode participar conosco, está aqui na câmera do pastor Cleiton Simões. Você pode acessar lá no YouTube Vigília Vaso Escolhido, se inscreve lá no canal e você vai concorrer. É só você dar a paz do Senhor e a gente vai pegando o nome de cada um de vocês. Vocês vão concorrer a este livro aqui, autor pastor Samuel Ferreira, e o título é O Pregador e o Púlpito. Deus vai abençoar, vai chegar na sua casa, nós vamos pegar o endereço. Pastor Cleiton Simões está falando a primeira parte aqui, quando Deus chama o homem, lá do mundo do pecado. Eu estou aqui, pastor, a gente sabe que aqui o ambiente é espiritual, a temperatura sobe, o fogo do Espírito. Verdade. Eu tinha reservado aqui para falar justamente que a gente tem que falar de Bíblia, e o senhor já deu aí uma enrajada de Bíblia. Eu vou acompanhar, que é essa arma que Deus tem dado na nossa mão. Eu havia aberto a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, justamente quando Deus fala, dizendo para ele: filho do homem, fica de pé, que eu falarei contigo. Muito forte. Então, falava comigo e o Espírito entrou em mim. Só que o pastor Cleiton Simões 21 dias e nada de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque tem mistério, tem segredo. Então, observe bem. O que eu posso falar para você nesta tarde é que ele falou que Deus vai chamar o homem lá, e ele chama mesmo. Ele fez uma colocação aqui, enquanto ele falava aqui a respeito de Ezequiel, de Zaqueu, que Deus chama pelo nome, e é bem verdade. Verdade. Deus chegou para Saulo, o próprio Jesus Cristo, e disse: Saulo, Saulo. Quando Saulo se assustou, disse: sou eu, por que tu me persegues? Então, pastor Cleiton Simões, contra esse testemunho aí que está impactante. Aqui, pastor, esse canal aqui ele é bem humilde, mas é um canal que entra nos lares sem invadir, é com permissão. De repente o camarada está ali, ele abre o YouTube, ele fala bem assim: poxa, chama atenção, né? O testemunho. Eu vou ver um pouquinho e começa a ver como que é. O Verdade. homem prega, mas e aí, ó o testemunho dele. Hoje está saindo em primeira mão. Acredito que é o primeiro podcast, trazendo entre aspas aqui, que nós já tivemos na trilogia. Verdade. Cleiton Simões, Valdo Souza e Misael Nunes. Uma trilogia muito boa, mas o pastor pouco participou, mas estava presente, e hoje ele está aqui contando 100% o testemunho dele. E o Espírito que entrou em Ezequiel, então, quando você foi buscar, 21 dias, pastor, e nada, e aí? 21 dias. Sabe o que aconteceu? Cleiton Simões não foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Antes de eu começar aqui e terminar essa primeira parte, pastor Valdo, quando eu disse aqui que Deus ele não chama por apelido, ele chama pelo nome. Sim. Quem tem apelido é o diabo. Certo. Tem gente que pensa que nome de Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Enxu Caveira, acho que isso aí é nome. Isso não é nome, isso aí é apelido. Nós temos um nome aqui na terra. E quando formos arrebatados,
lá nós receberemos um novo nome. Glória a Deus. Isso é bíblico. Mas aqui na terra nós temos um nome. E o diabo, quando nos usava, nós éramos cavalo dele, ele queria nos colocar apelido. Mas Deus nos deu um nome, uma identidade. 21, sexta-feira, ansioso para receber o Espírito Santo e nada de receber o Espírito Santo. 21 dias, eu desci do monte, 8h30 da manhã, pastor Valdo. Entrava meia-noite, 9 horas da manhã, quando nós saía do monte, entrava meia-noite, 8h30 para 9 horas, estávamos chegando na porta da igreja, porque haveria uma oração, 9 horas, com os jovens. Os jovens faziam um círculo na época e eles oravam. Quando eu descia, já descia direto para a oração com os jovens. Quando eu cheguei na porta da igreja, Deus e Amor, no bairro do Capela, só de chegar na porta da igreja, eu vi os jovens orando lá dentro. Eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas eu sentia quando ele manifestava. Certo. E uma presença poderosa, pastor Valdo, que saía de dentro da igreja através da oração dos jovens. Parece que saía assim aquele calor de dentro da porta. E quem passava na frente da porta da igreja caía endemoniado na hora. Porque há 10, 15 anos atrás, os jovens tinham mais temor com Deus. E eu entrei para dentro da igreja. Eu disse, pastor, eu não consegui receber o Espírito Santo. 21 dias no monte. Eu não consegui. Ele dizia, Cleito, você vai dobrar o seu joelho, você vai pensar em Deus, fechar os teus olhos e você vai imaginar assim, Deus no trono, você de joelho diante de Deus, e você vai falar assim, glória, 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 glória. Deus no trono, você de joelho diante dele e você dando glória. Pensa assim, Cleito, na sua oração, se desliga da terra. Ele dizia, se desliga da terra que Deus vai te batizar com o Espírito Santo. É como se fosse em Isaías capítulo 6. Isaías entrou no templo para orar o que ele viu. Deus no trono. Serafins acima do seu trono. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu fiz 21 dias no monte e não fui batizado com o Espírito Santo no monte. Aí ele disse, ora na tua casa, meia-noite, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Isso aqui é muito forte, pastor Valdo. E tem gente que vai sentir a presença de Deus aí agora. Aleluia. No que eu vou falar. Isso vai testificar que não tem nada inventado aqui. Aqui é testemunho vivo, experiência com Deus. E quando ele disse, você ora em casa, 1 ano tentando ser batizado com o Espírito Santo, a minha mãe que orou por 10 anos para mim, pastor Valdo, se afastou, se apostatou na fé, não chegou a fazer a vontade do diabo, mas foi esfriando na fé. E minha mãe, quando ela se esfriava na fé, e ela dava lugar para o inimigo, o diabo tomava ela de tal maneira, que era 6 obreiras para segurar ela, quando o diabo manifestava nela. Era 6 obreiras para segurar e ainda não dava conta. Ela estava sentada no banco da cadeira, quando o pastor começou a pregar, o diabo tomava ela, e ela ia com tudo na frente do altar, manifestada e tomada pelo inimigo. E eu comecei a orar na casa da minha mãe. Dobrava o joelho na cozinha, tinha um sofá. Eu dobrava o joelho e conforme o pastor me ensinou, eu começava, glória, 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 glória. Deus num trono, Deus. Eu de joelho diante dele, e eu começava, glória, glória, glória. Se eu estiver mentindo, pastor Valdo, que eu vou falar aqui agora, que Deus me mate aqui agora, ou para voltar para casa, que Deus tire a minha vida. Se eu estiver mentindo, eu não vou falar que eu vi, mas eu ouvi uma voz que saía de dentro da boca da minha mãe que dizia assim, o diabo usando ela, dormindo, e dizia assim, ei, cala a sua boca, porque hoje você não vai conseguir nada. Meu corpo arrepiou todinho, eu de joelho, meu corpo arrepiou todinho. Aí eu comecei com mais força ainda, glória, 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 imaginando Deus no trono, eu de joelho diante dele dizendo glória, glória, glória. Aquele medo foi saindo. E eu não vou falar que eu vi um homem de branco aqui, porque eu não vi homem de branco. Tem gente que diz que estou vendo um anjo aqui.
Estou vendo um arcanjo ali. Abraão foi um dos homens mais santos da Bíblia e viu o anjo só uma vez. E tem gente que dorme com a barriga cheia de feijão, o dia inteiro na rede social, vendo pornografia, vendo mulher pelada e diz que está vendo um anjo depois na igreja. Não sei que anjo que ele está vendo. Mas eu comecei, glória, glória, glória. Eu não vi um homem de branco, eu não vi um arcanjo, eu não vi um serafim, mas eu senti que por detrás das minhas costas, um ser caloroso. Eu falo um ser porque era como se alguém chegasse perto de mim com um poder muito forte, mas não veio pela minha frente. Veio por detrás das minhas costas. E eu sabia que aquela presença não era uma presença ruim. Sim. Era uma presença de Deus. E eu comecei, glória, porque o pastor falava assim, conforme você vai dando lugar para o Espírito Santo, ele vai se aproximando. E quando ele te batizar, ele vai te tomar. Ele diz aí que você não pode se desligar. Eu imaginava Deus no trono, eu de joelho, a presença ia descendo e eu, glória, glória, glória. Foi pegando fogo o meu ouvido. A minha face foi queimando. Os meus olhos queimavam por dentro, o meu coração acelerava e eu senti uma paz, uma presença poderosa que tomava conta da minha vida. E conforme eu fui dando mais glória, essa presença veio, parece que ela foi rodeando eu e ficou parado de frente comigo de joelho. E o meu corpo pegava fogo. A minha face queimava. Eu lembrei quando Deus disse para Moisés, Moisés, tu quer me ver, Moisés? Se você me ver, você morre. A minha glória te mata na hora, porque o teu corpo é físico. Tua matéria de carne é pecaminosa. Se você me ver, você morre. Mas Moisés, vamos fazer um trato aqui. Eu vou passar e quando eu passar, você fica escondido na fenda da rocha. Certo. E você vai me ver pelas costas, porque os seus olhos são como chama de fogo. Na sua boca há uma espada aguda, como disse João em Apocalipse. E Deus desceu pelas minhas costas, mas com uma presença unificada. Ele deu uma presença por de frente do meu corpo que pegava fogo. Quando eu dei um glória, 2 e pouco da manhã mais ou menos, eu calculo que era esta hora, eu fui batizado com o Espírito Santo, que a minha língua enrolou. Eu fui batizado e comecei a falar em outras línguas. E eu fui lembrando de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando diz assim, que um vento veemente impetuoso desceu sobre a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Eita, glória! E repousava hoje tá forte, sobre hein? a cabeça de cada um Sim. deles línguas repartidas, as quais como que de fogo. E conforme o Espírito lhe concedia, era uma língua uma diferente da outra. Olha, eu comecei a receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E eu entendi, sabe por que Jesus não me batizou no monte? Me diz. Por quê, pastor? É porque lá na casa da minha mãe, o diabo estava tomando a boca dela. Quando Deus chamou Davi para ser rei, o profeta não foi ungir Davi lá no pasto. O profeta ungiu Davi aonde? Na casa de Davi. Aonde os irmãos de Davi desacreditavam de Davi. Aonde até o pai de Davi, Jessé, não confiava que ele tinha um potencial de Deus para um dia ser rei. Colocou ele para cuidar de ovelhas, que ninguém queria cuidar daquele cargo de ovelhas, que eram ovelhas malhadas. As piores ovelhas que tinha de se trabalhar, Jessé colocou Davi para lá no pasto para cuidar de ovelha. Aí Deus disse, eu não vou ungir Davi lá no pasto. Eu vou ungir Davi onde ele foi humilhado, na casa dele. Aonde o diabo quis humilhar a minha família, Jesus desceu com o Espírito Santo e me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Se por uma porta o diabo entrou, por 2, por 3 e por 7 ele teve que fugir. Porque o diabo ele não é covarde, pastor Valdo. Tem gente que diz assim, eu vou pisar na cabeça do diabo. O diabo está debaixo dos meus pés. Aonde ele leu isso? O diabo não está debaixo dos nossos pés ainda. Sim. Jesus na cruz apenas feriu a cabeça do diabo. Esmagar debaixo de nossos pés vai ser quando a igreja estiver triunfando com Cristo. Quando Israel estiver na guerra contra Margedon e quando Israel perceber que o Cristo que desceu no Monte das Oliveiras era o Cristo que eles crucificaram lá atrás, certo.
Aí vai cumprir o que a Bíblia diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés, com Cristo glorificado sobre a igreja. Sim. Nessa carne aqui, não. Nessa carne nós não temos esse poder. Esse poder. Até Jesus nunca chamou o diabo de covarde. O que ele disse? E entrando ele numa casa, encontrando lá um valente, mas o mais valente, pôs o valente para correr, ele estava dizendo: o diabo é valente. E ele faz como se ele fosse um leão, porque a Bíblia diz que ele vem rodeando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Só que a palavra como não é uma afirmativa que ele é um leão. A palavra como quer dizer, ele parece um leão, faz barulho de leão. Ele deu um rugido na boca da mãe que eu fiquei com medo. É o genérico, arrepiei. É o leão genérico. Ele é uma réplica. Ele é uma réplica. Sim. Ele sempre quis imitar a Deus. Sim. Até desde o princípio, quando ele andava sobre pedras fogueadas, o que ele disse? Ele não subiu para construir trono. Ele apenas disse um sentimento que ele sentia. E elevarei o meu trono igual à altura do trono de Deus e serei como ele. Sentimento de querer coisas muito altas é sentimento do diabo. Tem gente que para estar no topo pisa em um, prejudica outro, espalha print de um, inventa fofoca de outro. Sentimento de querer estar muito alto. Não é sentimento de Deus. Nem Deus deseja para nós um sentimento de querer estar muito alto, porque vamos querer soberbecer e achar que somos mais do que Deus. Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo que batizou ele, que desceu sobre ele no Jordão. O Espírito que encheu ele, levou ele para o deserto. Deserto é regiões baixas. O Espírito poderia levar Jesus para o topo, mas primeiro levou Jesus para o deserto, por regiões baixas. Para quê? Para orar e para jejuar. Porque a oração e jejum é o primeiro degrau do alicerce que Deus vai colocar para nós subirmos a escada que Deus quer que nós cheguemos. Glória a Deus. E quando Jesus estava no deserto, o diabo veio para querer colocar dúvida. E olha o que ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Jesus olhou para o diabo e venceu ele na palavra e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai e que procede da boca de Deus. Agora, pasme, senhores, aqui o que eu vou dizer. Jesus venceu o diabo na palavra. Só que lá no Jordão, o Pai abriu o céu, quando ele foi batizado, com o Espírito desceu, o Pai abriu o céu e disse: este é o meu Filho amado. Só que lá no deserto o diabo disse: se tu és. Lá atrás o Pai confirmou. No deserto o diabo quer pôr dúvida. Com que você fica? Com este será que tu és? A palavra do diabo? Ou este é a palavra de Deus? Tem muita gente que prefere ouvir o diabo. Será que é? Será que consegue? Será que é pastor mesmo? Será que é pregador, é profeta mesmo? Só que lá atrás, quando você começou, o Pai já disse que você é. E se Deus diz que você é, quem é o diabo para dizer não? Se Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fecha, ninguém abre. Se Deus exalta, ninguém humilha. Se Deus humilha, ninguém exalta. Se Deus faz, ninguém desfaz. Se Deus desfaz, ninguém faz. Se Deus restaura, ninguém destrói. Se Deus levanta, ninguém abate. Se Deus esconde, ninguém acha. E se Deus faz aparecer, ninguém consegue esconder. O que vale é o sim de Deus do que o não do diabo. O que vale é o que Deus disse do que aquilo que o diabo está falando. E quando Jesus me batizou com o Espírito Santo e confirmou sobre mim o batismo com o Espírito Santo, como confirmou em Atos dos Apóstolos, o diabo ele sempre rungiu como leão, mas ele não é leão, porque no livro de Apocalipse está escrito assim: eis aí o leão, não disse eis aí aquele que é como leão, mas disse assim: eis aí o leão da tribo de Judá, que tira o pecado do mundo. Sabe o que eu quero dizer com esse testemunho, pastor Valdo? Que Deus ainda transforma. Independente do que você era,
do que você fazia. Mas, pastor, eu estou te ouvindo, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou heterossexual, sei lá o que a pessoa acha que a pessoa é, que quer dominar o sexo do que ela gosta. Vão me criticar, pastor, se eu vir para a igreja. Mesmo Deus me transformando, vão me criticar. A Bíblia diz que o seu pecado, ele jogou no mar de esquecimento e não se lembra mais. Eu quero dizer para você que me ouve, dependente se você foi traficante, se você foi lésbica, se você é uma pessoa gay, você praticou coisas ilícitas, Jesus, ele te chama, ele te ama, ele te transforma, joga o teu pecado no mar de esquecimento e ele te diz: o céu é maior do que o mundo, o céu é maior do que o prato do inimigo, o céu é maior do que 30 minutos de desejo, do que 20 minutos de sensação boa no mundo. O salmista Davi disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 e outros anos fora da presença de Deus. É o que Deus quer para o homem. Esse é um testemunho curto, simples, porém verídico. Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu fui pregar com alguns dias de crente no monte. Nunca tive oportunidade, mas o pastor disse: Cleiton, eu vou te dar a oportunidade para você pregar. Se prepara. Eu fui no monte que eu oro hoje, que eu escondia drogas. E quando eu fui abrir Mateus capítulo 4, Jesus, a tentação de Jesus, imaginava as árvores, pastor Valdo, as árvores, imaginava que fosse o povo. Na minha mente estava dizendo assim: eu já estou preparando aqui, porque quando eu chegar no público, já vou estar preparado e vou saber o que eu vou pregar. Sim. Abri a Bíblia em Mateus capítulo 4 e comecei a pregar, e as árvores eram o meu público. Certo. Comecei a pregar para as árvores. E enquanto eu estava pregando para as árvores, eu ouvi um barulho, como se fosse um sapateado, alguém vindo pisando sobre as folhas secas. Só que vinha num pisado tipo de marcha. Tipo de marcha. E eu não abri o olho, fiquei com o olho fechado, pregando com o olho fechado. Eu senti que uma mão bateu no meu ombro e disse assim: homem, hoje você prega para as árvores, mas um dia, uma profetisa falou, um dia você pregará para multidões. É por isso que hoje me chamo pastor das multidões. Certo. Mas eu prego para 2, para 3. Amém. Não escolho multidões. Jesus pregou para uma mulher só. E tem gente querendo escolher público para pregar hoje. Não, se a igreja tiver menos de 100 pessoas, eu não prego, vai queimar um ministério. O que queima ministério é passar cheque sem fundo, é adulterar, é trair a mulher, é mentir, é não ser submisso a pastor. Isso queima o ministério. Pregar para uma alma, mais vale uma alma salva do que todo mundo perdido, nunca foi queimar ministério. Se fosse assim, o ministério de Jesus estava queimado até hoje. Ele pregou para uma mulher no poço de Jacó, uma prostituta, que tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Mas Jesus pregou, houve a transformação e até hoje a história desta mulher é lembrada e da mensagem de Jesus. A mensagem do poço de Jacó até hoje é lembrada. Para uma mulher, a mensagem até hoje é lembrada. Então, nós não escolhemos multidões. Quando eu preguei no mato, a mulher bateu a mão no meu ombro e disse: hoje tu prega para árvores, mas um dia tu vai pregar para multidões. Eu disse: quando, Jesus? Fui pregando. Subi no púlpito para pregar. No dia que o pastor disse que eu iria pregar, uma pessoa metida a teólogo, após eu pregar, pastor Valdo, disse assim: tu pregou tudo errado, rapaz. Você não podia ter pregado aquilo lá, não. Eu desci do púlpito quebrado, moído por dentro. E eu disse assim: Deus, nunca mais eu quero saber de pregar. Você que quer ser pregador, pode esperar que quando você começar a se despontar, destacar, vão se levantar pessoas para querer colocar o dedo no teu ministério. Aquele lá que ele falou heresia. Aquele lá está fora da Bíblia. Para querer te abafar, porque ele entende que ele te abafando, ele continua no áudio. Só que quem Deus chama, ninguém abate. Eu fiquei triste, porque eu sou ser humano. Fiquei triste. Mas no outro dia, meu coração começou a queimar de novo. Peguei a Bíblia e fui lá no mato pregar. Nem liguei. Se eu fosse dar ouvido para o que me falou lá atrás, hoje eu não estaria aqui, pastor Valdo.
Passou-se os anos, 18 anos hoje faz que eu prego o evangelho. E eu nunca preguei para mais de 200 pessoas, 300 pessoas. Acho que o máximo que eu preguei antes do que eu vou falar aqui agora é para 400 pessoas. Aí eu tive um sonho, que foi uma visão. E a visão que eu tive foi que o bispo Samuel Ferreira, eu estava no Brás, eu contando um sonho para alguém, o sonho que eu tive. Eu estava no Brás e o bispo pegava na minha mão. E ele me levava nos 4 cantos daquele altar grande que tem no Brás, em São Paulo. Me levava nos 4 cantos daquele altar. E eu contei o sonho que eu tive, que era uma visão para um amigo. Ele disse que nada, rapaz, o bispo nem te conhece. Ninguém te conhece lá. Como é que você vai... Isso quer dizer que você vai... Ele já estava interpretando o meu sonho. Então quer dizer que você vai pregar no Brás? Quando nem José contou o sonho para os irmãos, já interpretou. Então quer dizer que meu pai e nós vai se curvar diante de ti? José não deu a interpretação. José contou o sonho. E logo quem ouviu com espírito de inveja já interpretou o que iria acontecer. Sim. Porque tem pessoas que é assim... Interpreta. Já interpreta, sabe do que você... Aonde você vai chegar. Quem você vai ser diante de Deus? Não vai deixar. Já pensei, opa, já vou dar uma cortada aqui nele, que é para abafar ele e dar uma batida na fé dele. Mas eu contei. Quando foi no ano que vem, no outro ano que seria, contei como se fosse hoje, no próximo ano, onde eu estava, no altar da Debrais. E que eu lembrei na hora, o sonho que eu tive e a visão que Deus deu para a mulher da profecia. Hoje tu prega para a árvore, mas vou te colocar diante de multidões. Tinha mais de 8.000 pessoas dentro daquele Brás. As minhas pernas tremiam. Quem diz que não treme, minhas pernas tremiam. Já há anos pregando, minhas pernas tremiam naquele altar. E sabe o que eu entendi? Que quando Deus promete, Deus ele cumpre. Mas o seu testemunho só é válido quando você permanece. Quando você não desiste. Não adianta você sair do tráfico, sair da macumbaria, sair do candomblé, sair onde bate atabaque, da maçonaria, ir para a igreja, depois você voltar de novo, praticar as coisas que você praticava. Não vai ser válido. Só é válido quando você permanece, quando você persiste, quando você não desiste. Quando eu terminei a mensagem do Brás, ele disse, pastor, tu tem 20 minutos. Eu disse, Jesus, 20 minutos, mas eu vou lá. 20 minutos. Com 5 minutos já o público ganhou a minha atenção. 10 minutos já tinham os pregadores famosos ficando de pé, Rai Carmelo, André Matias, Ronieri Carvalho, a maioria estava lá, cantores famosos, de pé glorificando a Deus, com 15 minutos de mensagem. Com 20 minutos, a vigília inteira estava de pé. Você pode ver o vídeo na internet. Isso não é para me gloriar, mas é o que Deus prometeu. A vigília inteira, quando eu fui entregar o microfone, o Osés, que é o diretor da vigília, disse, continua, pastor, continua. Eu disse, não, pastor, foi me dado 20 minutos, quero ser submisso, eu volto uma outra oportunidade. Quando eu fui descer do púlpito após a vigília, eu pensei assim, vou sair pelo fundo aqui para ninguém me ver. Vão querer ir atrás dos famosos para tirar foto, para conversar. Quando eu desci por detrás do altar, tinha uma fila enorme para tirar foto. Eu achei, deve ser o cantor famoso aqui, o Lucas Agostinho. Sim. É com ele que vai tirar foto. Mas não, o Lucas queria tirar foto comigo também. Pastor, tira uma foto aqui comigo. E a multidão queria tirar foto comigo. O que é isso, pastor? Para te gloriar? Não. Para mostrar que quando Deus faz e quando você é pouco, fiel no pouco, sobre o muito ele te coloca. Glória a Deus. Você quer ser pregador? Seja fiel com a pessoa te ouvindo. Você quer ser pregador? Assenta para ouvir o outro pregador. Você quer ter um testemunho, uma experiência de vida? Seja submissa ao teu pastor. Aprenda com ele. Senta para ouvir ele. Senta para glorificar a Deus quando o outro pregador estiver pregando. Verdade. Adore a Deus quando o outro cantor estiver cantando. Esse negócio de fazer figuinha, vai errar, e quando eu for vai quebrar tudo. Vai pregar mal, quando eu pegar o microfone vai ver que é pregador. Nós não nasceu e não foi chamado por Deus para disputar com ninguém. Certo. Aqui no reino de Deus não tem quem ganha e quem perde. Quem perde é o diabo. Quem ganha sempre é o reino de Deus. Quando Deus olha para a terra, ele não vê aqui. Lá está o pastor Valdo, que ele é grandão. Lá está o apóstolo Canarim, que ele é... Não.
Quando Deus olha para nós, ele fala, não, tá o pastor Cleito, chegou o Cleito. Ele é o grandão. Não, quando Deus olha, ele vê todos no nível só. Para Deus todo mundo é servo. Para ele todo mundo é adorador. Então essa é a minha experiência de vida com Deus, apóstolo. E cada dia nós estamos vivendo testemunhos e mais testemunhos que Deus tem nos dado. O senhor quer falar alguma coisa, uma pergunta? Vou entrar aqui nesse testemunho aí forte seu. Então, o testemunho aí que os irmãos estão acompanhando, testemunho do pastor Cleito Simões, aqui a primeira vez que ele vem, dá o testemunho completo, os irmãos estão acompanhando. Gente, tremendo de Deus, tremendo, tremendo. Vocês ouviram aqui, eu não tenho nem o que acrescentar. A gente fica aqui, eu mesmo, como apresentador, eu fico e vou fazer algumas citações para a gente chegar à conclusão, pastor Cleito. Em cima de todo esse testemunho, a revelação, a profecia, mas o homem é tão de Deus que o que eu ia fazer a segunda parte com ele, ele já pregou. Pregou Bíblia aqui, escatologia pura, soteriologia, pastor, ó. Escatologia e soteriologia, escatologia, os acontecimentos dos finais dos tempos, e soteriologia, salvação em Cristo Jesus. Também tem do Espírito Santo, verdade, né? Aqui falando sobre o Espírito Santo também. Então, forte, muito forte. Mas eu vou liberar uma palavra profética para o público aí que nos assiste. Chegou na Adebras. Qual é o foco dos pregadores que estão em ascensão? Ir lá na Bom Samaritano e depois atingir o ápice, verdade, que é Gideões missionários da última hora. Eu tenho um amigo, não vou revelar o nome dele, mas o pastor sabe que Gideões no tempo de hoje, ou nos dias de hoje, eles estão trazendo, diz a Bíblia também, Jesus diz que é hora de colocar panos novos nos velhos, né? Verdade. Então, vem coisa nova. Então, vem vindo uma geração boa. Isso, né? Então os Gideões estão. O que você almeja? Chegar nos Gideões, já se responde, mas você está preparado também para reprovação daqueles que estão em status e não quer deixar os pequenos crescer? Você fez uma citação aí de Davi, no meio dos irmãos dele, até como o pai disse, não, vou deixar ele pelo menos cuidando das malhadas lá. E como que é, pastor Cleito Simões? Todo pregador almeja chegar... Pastor Valdo, um pregador ou um pastor que dizer que não tem desejo de pregar nos Gideões missionários da última hora seria uma hipocrisia. Certo, boa resposta. Todos almejam. Mesmo que ele admite que não, mas dentro dele, se a oportunidade vir, ele é o primeiro aí. Porque é um evento que levantou uma geração muito grande. Um evento direcionado por Deus, que levantou uma geração muito grande, tanto de pregadores, como pessoas que ouviram mensagem de pregadores que pregaram lá e foram salvas através de pregações ministradas nos Gideões missionários da última hora. O problema essa é a parte boa, do almejar o episcopado. O obreiro que almeja o episcopado, excelente obra deseja. É o ministério. O problema não é pregar nos Gideões. O problema é depois da fama. Porque, queira ou não, quem prega lá, se o pregador pregar uma mensagem muito boa, mensagem boa, forte, uma mensagem impactante, ele vai atingir o áudio, a altura boa do ministério. Só que existe muitos que quando chegam lá em cima, quando chega no nível que ele já queria chegar, a pessoa começa a perder a humildade, a essência da humildade, esquece que é com a humildade que você chegou lá. Com a humildade você entra e sai de qualquer lugar. Exato. O meu conselho é, os pregadores que têm um desejo de ir nos Gideões, e eu tenho esse desejo, e se Deus quiser me levar lá,
Com o maior prazer eu vou. Vai levar. Eu quero ver você voltar aqui depois que Vamos passar voltar. nos Gideões. Aí vai Vamos se cumprir voltar. seu espírito com todo respeito e humildade. Falar, não, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho simples, vou voltar lá de novo. E agora, por quê? Vou falar para o senhor. Uma vez eu fui pregar numa igreja, do jeito que você falou que cortaram você com a mensagem e tudo, e eu falei que Jesus era famoso. Aí depois alguém me chamou de canto assim, ô pregador, onde que Jesus era famoso? É até hoje. Aí eu peguei e falei bem assim, meu irmão, eu não leio Bíblia, eu estudo Bíblia. Então quer dizer que quando Jesus carregava mais de 5.000 pessoas, que vocês vão ver lá na multiplicação do pães e do peixe, Jesus onde ia, apóstolo Canarinho, ele levava multidões e Lucas escreve, eu acho que os evangelhos todos estão dizendo, em outra tradução, que a fama de Jesus percorria todas as cidades. Verdade. Então, cuidado, hein? Tem que ser igual a Jesus. Sabe por quê? Famoso se não acontece? Sabe por quê? Eu costumo dizer bem assim, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre... Porque você pode ser um também, é pregador, homem de Deus, eu estou aqui e eu tenho essa liberdade de falar no âmbito espiritual e de pregadores da palavra. Talvez eu não seja tão à altura que vocês estão, mas estou lá por baixo assim, mas a gente prega. Então o que acontece? Eu tenho uma mensagem que fala a respeito do rei Uzias, porque muitos pregadores vão pregar sobre o capítulo 6. Mas em Crônicas e Reis vai falar sobre quando ele se ensoberbeceu, né? Sim. A soberba entrou nele e ele é atacado por uma lepra. Sim. Então, mais tranquilo. E aí eu falo bem assim, hoje os pregadores querem chegar, apóstolo, lá na igreja Assembleia de Deus, andando de CRV, BMW, Jaguar... Todos querem chegar assim. Estão todo light, aí né? a mensagem que eu concluo, eu digo meio assim, ó. Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, olha aí. Montado no jumentinho. Montado no jumentinho. Então, espírito de humildade. Verdade. Tudo bem, tem carrão, tem tudo, tem fama, tem status, mas eu ainda continuo humilde. A humildade não pode perder, né? Isso. E é que eu sempre falo, ministério não é, o que eu vou dizer aqui, isso aqui é coisa séria. Ministério não é cartaz, não é aparecer na lista dos Gideões, aparecer como pregador do Braz. Ministério não é aparecer em grandes eventos. Ministério é você ter uma vida com Deus, você ter direito de entrar no céu. Isso é um ministério, isso é uma chamada. Certo. Tem gente que acha, depois que eu pregar lá, aí meu ministério começa. Não, seu ministério começou quando Jesus foi na cruz. Seu ministério começou quando Jesus derramou o sangue dele na cruz. Seu ministério começou quando você levantou as mãos e disse, Jesus, eu quero. Aí seu ministério começou. Isso aí é consequência. Tá em cartaz, eu ir para os Gideões, ir no Braz, grande templo, outros eventos maiores que tem por aí. Isso aí é consequência do ministério. Mas o meu ministério é a minha família, a minha casa, a minha vida com Deus, é eu estar debaixo da cruz, do Calvário, do sangue do Cordeiro. Esse é o ministério que Deus tem para nós. Amém. Meus irmãos, então é isso. Nós estamos chegando aqui ao fim de mais um podcast, O Testemunho. Hoje, com a presença do nosso ilustre homem de Deus, pregador das multidões, pastor Cleito Simões, que está aqui ao meu lado. Pastor Cleito Simões, fique à vontade para se despedir aqui, lembrando os irmãos que nós estaremos lançando na plataforma do YouTube, na terça-feira, esse testemunho impactante para mim, pastor. Amém. Muito edificante o seu testemunho. Pastor Cleito Simões também é um dos pregadores que já passaram ali na Vigília Vasos Escolhidos. Verdade. Fica à vontade, se despeça aí do nosso público aí. Meu amigo pastor Valdo, pessoal. Deus abençoe mais uma vez pela Sim. oportunidade. O senhor é uma bênção de Deus na minha vida. Eu falo isso para todo mundo, até para o Misael. O homem é um abençoado de Deus, tem sido uma bênção para mim. Amém. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus.
Gratidão gera gratidão. Amém, pastor. Você sempre grato a Deus pela vida do senhor, toda a sua família, seu ministério. Deus abençoe o público que nos assistiu aí, que vai assistir depois. Um testemunho para edificar sua vida. Não é nada inventado. É algo que eu não tenho oportunidade para ficar contando em todos os lugares, e eu nem gosto às vezes. Eu prefiro pregar, que eu fui chamado para pregar, mas como aqui o tema é testemunho, nós abrimos essa sessão, contamos testemunho, e eu espero que seja para edificar pessoas e que vidas sejam salvas. Deus abençoe meu amigo pastor Apóstolo Canarinho pela companhia, ao o homem de Deus que está ali atrás. Qual é o nome dele? Eliéder. Isso. Deus abençoe, está ali na filmagem, na câmera. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe, povo de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos. Acesse o canal Vigília Vasos Escolhido e divulgue, compartilhe com alguém esse testemunho. Só encerrando, estou encerrando aqui e dizendo que em breve nossa pessoal aí da técnica, aí da produção, dá o like lá, Vigília Vasos Escolhidos, dá uma paz do Senhor, amém, e você vai estar concorrendo ao livro de autoria do pastor Samuel Procópio, o pregador e o púlpito. Estamos se despedindo aqui de vocês, a todos, que Deus toque ao coração de cada um através desse testemunho que vocês aqui assistiram na vida do pastor Cleito Simões. Aleluia. E eu mando de novo, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Estamos terminando o testemunho.